Sabe aquele instinto primitivo que grita no fundo da sua mente, dizendo para você correr antes mesmo de você entender o que está acontecendo? O Jacó deveria ter ouvido esse instinto. O que começou como um dia comum de trilha terminou em algo que, sendo bem sincero com vocês, eu não sei se teria coragem de voltar para contar. O Jacó estava num lugar isolado, testando a moto do filho, quando o veículo quebrou. Ele não teve escolha. Deixou a moto lá e foi buscar um quadriciclo para conseguir rebocar o prejuízo. Só que, quando ele voltou, a moto tinha sumido. No lugar dela, só restos de metal e peças espalhadas, como se alguma coisa tivesse mastigado o veículo com uma violência absurda. E é aqui que a coisa fica realmente perturbadora. Ele encontrou uma trilha de ossos. Não era um ou dois. Era uma fileira macabra guiando ele direto para a boca de uma caverna escura. Eu não sei o que passa na cabeça de alguém para seguir uma trilha de ossos no meio do nada, mas o Jacob seguiu. Perto da entrada, ele ouviu uma voz. Era alguém pedindo socorro, mas de um jeito vazio, sem emoção nenhuma, como se fosse uma imitação mal feita de um ser humano. Ele jogou um galho lá dentro para ver se alguém saía, e o galho foi arremessado de volta com uma força que não parecia vir de uma pessoa ferida. O sangue dele gelou e ele deu no pé. Muita gente acredita que ele topou com um Skinwalker, aquela criatura lendária que imita vozes humanas para atrair presas. Outros acham que era alguém em perigo real, mas quem pede ajuda com aquela calma fria no meio de um cemitério de ossos? Dias depois, ele ainda voltou lá com um amigo e descobriu que aquela caverna era um abismo que parecia não ter fim. O Jacob não posta nada sobre isso faz mais de um ano. E a gente fica aqui pensando, será que ele finalmente desistiu dessa história? Ou será que a caverna não deixou ele voltar pela terceira vez? Mas o perigo nem sempre está escondido em cavernas. Às vezes, ele está em lugares que deveriam estar cheios de vida, como um restaurante em reforma. Um homem chamado Quinn foi filmar um desses locais, e o que a câmera captou é de dar nó no estômago. Primeiro, um rosto pálido de uma criança espreitando pela janela. Depois, nos corredores vazios, uma sombra pequena, do tamanho de um menino, brincando de esconde-esconde com ele. O mais bizarro é que a sombra aparecia num canto, desaparecia quando ele chegava perto e surgia de novo no mesmo lugar segundos depois. O Ian sentiu um frio inexplicável, e eu não tiro a razão dele. Tem lugar que guarda ecos que não querem ser esquecidos. E por falar em coisas que não morrem, tem o caso do John e aquela boneca de leilão. Ele era cético, achava que era só um brinquedo antigo, mas as câmeras de segurança mostraram o contrário. Objetos voando, o cachorro da família morrendo de medo de um canto vazio e o ápice do impossível. Uma outra boneca da casa começou a andar e falar sozinha. Detalhe, o John abriu o compartimento e ela estava sem pilhas. Ele cortou os fios e ela continuou funcionando. Imagina o desespero de ter algo na sua sala que ignora as leis da física só para te observar. Mas se você acha pouco, imagina estar dirigindo no interior do Paraná, na madrugada, e perceber que não está mais sozinho no carro. 2 homens estavam na estrada indo para Londrina agora, em fevereiro de 2026. Eles viram uma mulher de branco na beira da pista, o que já é de arrepiar, mas o motorista disse que aquilo era comum e que ela sempre subia no carro. Ele resolveu provar. Quando ele pisou no freio para iluminar a caçamba da caminhonete, ela estava lá, uma figura sentada de costas, pegando carona no silêncio da noite. O motorista nem se assustou mais, ele foi irritado, acelerando para chegar logo e se livrar daquela presença. Mas o que mais me impressiona é como os animais percebem isso. Em 2014, uma moça chamada Nia gravou o cachorrinho dela, o Coco, latindo fixamente para o teto, claramente vendo algo que ninguém mais via. O cachorro ficou tão acuado que se escondeu embaixo da cama e fugiu do quarto. Logo depois,
A cama onde Annie estava começou a tremer violentamente, como se alguém estivesse sacudindo tudo, mas não era um terremoto. Era algo ali, naquele quarto, reagindo à presença deles. Seja um espírito na estrada, uma sombra de criança em um restaurante abandonado, uma cama que treme ou uma boneca que se mexe sozinha mesmo sem pilhas e com os fios cortados. Parece que o mundo está cheio de fendas que a gente não consegue explicar. E depois de ver essas imagens, a gente começa a olhar para o canto escuro do quarto com um pouco mais de cuidado. Afinal, o que garante que você também não está sendo observado agora?